Pai, aqui estamos para celebrar mais uma noite de conselheiro. Te agradecendo, Senhor, desde já, pelas vibrações amorosas que certamente emanarão de Ti, nos ajudando na nossa reflexão sobre o tema abordado nesta noite. Gratidão, Senhor, por mais um ano que se inicia, por todo o trabalho que teremos que realizar, amparados pelas Tuas mãos e pelas mãos do nosso mentor tão querido, tão amado. Que o nosso irmão encarregado do estudo desta noite possa alcançar os nossos corações, aclarar as nossas mentes, para que tenhamos uma reflexão séria e profunda sobre o tema abordado, que certamente irá enriquecer-nos para caminharmos em 2025 seguros, serenos e trabalhando em Teu nome e em nome de Jesus. Que possamos ter, Senhor, uma noite de muitas bênçãos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite, amigos, companheiros do Caravana do Conselheiro. É um prazer muito grande podermos estarmos juntos nessa noite. Eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito pela equipe espiritual e pela equipe dos encarnados para que nós pudéssemos juntos compartilhar do estudo dessa noite, que vai ser o Sal da Terra e a Luz do Mundo. Meu nome é Alexandre Alves, eu moro atualmente nos Estados Unidos, estou em Orlando, na Flórida, e faço parte do Plenitude Spiritist Society aqui de Orlando. Essa casa já tem 10 anos de trabalho aqui nos Estados Unidos. Temos todos os nossos estudos e as nossas atividades, tanto em inglês quanto em português, para a nossa comunidade. E é um prazer, uma satisfação muito grande estar reconectando com os nossos amigos no Brasil. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Conforme eu estava dizendo, o nosso estudo hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Essa mensagem, se a gente abre o Evangelho de Mateus, essa passagem está logo depois das bem-aventuranças. E qual é a mensagem central que nós recebemos e que nós podemos obter das bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o maior tratado de comportamento e de valores morais já trazidos para a humanidade. É uma verdadeira aula de vivência cristã. A Marta Antunes, que é uma das diretoras da FEB, ela tem um livro chamado O Evangelho Redivivo. E a Marta diz, neste livro, que o Sermão da Montanha traça um roteiro moral seguro para a nossa evolução espiritual. Nas bem-aventuranças, Jesus nos apresenta as características dos espíritos felizes, em que tudo se alinham com as qualidades do homem de bem, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a gente pudesse relembrar, né, quais são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Até o final desse sermão, Jesus nos exorta ou nos convida a uma série de comportamentos de como nós podemos interpretar e executar as leis divinas. Ele ainda nos diz, por exemplo, que não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Jesus nos fala a respeito da caridade moral e como fazer essa, por exemplo, com a passagem da mulher no gasofilácio. A maneira correta de orar é durante o Sermão da Montanha também que ele nos ensina e nos traz a oração do Pai Nosso. Então, tem uma série de circunstâncias que ele nos põe os modelos de comportamento morais que nós devemos ter para que nós possamos alcançar as características do homem de bem, que é a base do homem do futuro,
do homem espiritual que todos nós estamos procurando atingir. Logo depois dessa passagem, né, das bem-aventuranças, nós vamos encontrar no Evangelho a passagem ou a perícope chamada Missão dos Discípulos. O que é uma perícope? Perícope são as divisões que nós temos no Evangelho para que possam facilitar o estudo. Então, se a gente pega o Evangelho de Mateus no capítulo 5, nós vamos ler as bem-aventuranças. O próximo passo, a próxima mensagem que está lá nesse Evangelho é chamado a missão dos discípulos, principalmente que a gente vai encontrar isso na tradução do Haroldo Dutra Dias. E aí, então, vem, vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insípidos, e assim por diante. Eu estou só colocando isso aqui, porque quando a gente olha esse título, Missão dos Discípulos, dá a impressão, digamos assim, de que nós temos uma missão sublime, de que nós temos alguma coisa que possa ser até difícil de se conquistar. Mas o que são discípulos? É importante a gente esclarecer esse ponto. Discípulo é a pessoa que recebe instrução em relação a quem lhe dá, ou um aluno. É aquele que aprende, é aquele que segue as doutrinas de outrem. Então, de uma maneira geral, todos nós somos discípulos. Agora, existe uma diferença entre discípulo e apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado. A tradução literal da palavra apóstolo é aquele que é enviado. Um apóstolo foi escolhido especificamente para Jesus para espalhar o evangelho, para levar a palavra do Cristo após a sua morte e a sua ressurreição. Os 12 apóstolos que a gente conhece dos evangelhos eram os discípulos mais próximos de Jesus. Todo apóstolo é também um discípulo, mas nem todos os discípulos são apóstolos. O que eu quero dizer assim? Quando a gente vê essa passagem, missão dos discípulos, isso quer dizer que o ensino e a orientação do Cristo são para todos, e não para alguns poucos escolhidos e privilegiados. Isto que nós aprendemos é para todos nós, não é só para os apóstolos. Então, quando o Cristo fala, ou quando é definido no Evangelho, missão dos discípulos, esta é a nossa missão. E qual seria esta missão, de acordo com aquilo que nós aprendemos no Evangelho? Logo depois das bem-aventuranças, vem então no capítulo 5 de Mateus, o versículo 13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Reparem aqui nesse slide que a Terra aqui está com T minúsculo, ou seja, não é a Terra do planeta, é a Terra da semente, da semeadura, do arado, do trabalho. Nós somos o sal da terra em que pisamos, em que nós precisamos arar, plantar, semear e colher. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, quando a gente fala que o sal da terra, não é da terra o planeta, nós somos os salvadores do planeta. Não, nós somos o sal das nossas relações diárias, do nosso trabalho diário que nós fazemos conosco mesmo e em relação aos próximos que nos cercam. Para que a gente possa entender e compreender bem a mensagem do Evangelho, principalmente as palavras do Cristo, nós temos que aprender, cada vez que nós estudamos o Evangelho, a irmos ao tempo do Cristo, para que nós possamos entender e fazer as correlações da importância da sua mensagem em relação àquele tempo. Se a gente for querer trazer a mensagem do Cristo para os dias de hoje, em muitas coisas se perdem a interpretação e nós não vamos entender. Se a gente trazer essa mensagem para o dia de hoje, a gente vai pensar, vós sois o sal da terra. Bom, mas hoje, basicamente, o sal a gente usa para temperar a picanha do churrasco de final de semana. Não tem muito mais utilidade. Mas se nós voltarmos ao tempo do Cristo, o sal tinha uma importância fundamental nos costumes e na vida dos povos daquela época. O sal, inclusive,
por ter um componente de conservação, ele era o que era muito utilizado na conservação dos alimentos. Quando você fazia a sua caça, você salgava as carnes para que ela pudesse se desidratar e elas não se decompusessem ou não apodrecessem. Então, o sal tinha uma importância tremenda para a vida daquela época. O sal, inclusive, era uma forma, era parte do salário, é como os soldados romanos recebiam os seus pagamentos. Inclusive, a palavra salário, ela deriva do sal, que era como os soldados romanos recebiam aquilo. Então, se aquilo era uma forma de pagamento para os soldados romanos na época, o sal também valia como moeda de troca, além de ser um instrumento de conservação. Então, o sal tinha uma importância tremenda para o povo daquela época. Então, quando Cristo diz, vós sois o sal da terra, ele quer dizer para nós, vocês têm uma importância nesse trabalho muito grande. Vocês é que têm como se fala, quase que a obrigação e o trabalho e a incumbência de conservarem aquilo que eu estou trazendo para vocês agora e, através dessa moeda de troca, levar essa mensagem adiante. Então, a gente percebe aqui, nesse jogo de palavras, que o Cristo está dizendo que nós temos uma importância grande na divulgação e na propagação deste evangelho. Daí a questão da importância de sermos o sal da terra. Se nós não tivermos, digamos assim, a utilidade, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser jogado pelos homens, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Agora, para que a gente pudesse ilustrar um pouco mais essas características, eu gostaria de trazer alguns pontos e aspectos que são importantes nas características e propriedades do sal, para que nós possamos ter isso muito claro na nossa cabeça. A primeira e a principal característica do sal é que ele é inalterável e incorruptível. Se você misturar com o sal em qualquer coisa em que ele entre em contato, ele não vai perder as suas propriedades. A outra coisa é que o sal nunca recebe, ele sempre dá. Se você pegar um copo e colocar um copo de água com açúcar e você colocar o sal por de cima, o sal vai predominar e vai, digamos assim, se sobrepor ao açúcar. Se você colocar um copo de água e tiver sal dentro e colocar o açúcar não vai se sobrepor. Então, o sal, ele sempre dá, ele sempre se sobrepõe às outras características. O sal é forte, ele se sobrefaz facilmente. Uma pequena quantidade altera todo o ambiente. Pergunte a qualquer cozinheira o que acontece quando ela erra a mão no sal. Provavelmente a comida vai se desperdiçar, porque ela vai ficar de uma forma, de um sabor extremamente salgado, porque pequenas quantidades são o suficientes para que ele altere o ambiente em que ele está. O sal é encontrado em abundância, tanto na terra quanto no mar. Nós temos aí, por exemplo, hoje em dia é moda, né, o sal rosa do Himalaia. O Himalaia não tem sal, o Himalaia tem montanhas, e são nessas montanhas encontrados o sal. Mesmo no interior da Europa, existem cavernas, né, em que o sal também é abundante. Então, ele é encontrado em toda parte, em todos os terrenos, tanto na terra quanto no mar. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, existe um deserto na Califórnia, em que o piso, a base desse deserto, é totalmente formada por sal. Porque aí havia um mar, havia uma parte do oceano há milhões de anos atrás que se secou e fica apenas a base desse sal. Ou seja, ele está presente em todos os cantos da terra e acessível a todas as pessoas. O sal conserva os alimentos, impedindo a sua decomposição. Ele regula o bom funcionamento do nosso corpo. O nosso sangue é salgado. Pergunte às pessoas que têm problema de pressão, por exemplo, o que faz a presença ou a ausência do sal no nosso organismo. O sal é usado para regular, digamos assim, até as nossas funções mais vitais. O excesso de sal no nosso organismo pode ser prejudicial e a falta do sal também. Então, ele regula o bom funcionamento do nosso corpo.
E uma das últimas características é que ele não tem uma aparência característica exterior. É aquele sal, é aquela coisa branca que, se você não prestar muita atenção, às vezes pode até ser confundido com uma poeira ou com uma sujeira que fica em cima da pia, porque ele não tem uma característica de destaque, ele não apresenta, digamos assim, uma aparência bonita ou alguma coisa que seja destacável. Essas são as características e as propriedades do sal. Nada o altera, nada o contamina, jamais se corrompe. Agora, e se nós simplesmente mudássemos o título desse slide de características e propriedades do sal para características e propriedades do ensino e dos valores do Cristo? Essas características continuam sendo exatamente igual. O ensino e os valores do Cristo é inalterável, é incorruptível, nunca mudam. O Cristo, através dos seus ensinos, ele nunca recebe, ele sempre dá. Este ensino e esses valores são fortes, se sobressaem facilmente, e uma pequena quantidade de um exemplo moral pode alterar todo o ambiente. Veja, por exemplo, quando nós estamos nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, ou mesmo dentro da casa espírita, quando entra uma pessoa que tem ascendência moral, como ela equilibra o ambiente, como as pessoas respeitam a sua opinião, como as pessoas la escutam, normalmente, inclusive, seguem as suas orientações e os seus conselhos, porque ela altera todo o ambiente quando ela está imbuída desses valores cristãos. Esses mensageiros, essa mensagem, esses valores estão encontrados em abundância em todas as partes da Terra, porque nós não podemos esquecer que todos os mensageiros que vieram antes do Cristo foram enviados dele para que pudessem antecipar e ir trazendo pouco a pouco os seus ensinos, de acordo com a nossa capacidade de compreensão e de entendimento durante todos os séculos. Então, em nenhuma parte do nosso globo nós podíamos dizer, eu não conheço essa mensagem. Porque se nós olharmos todas as mensagens que vieram antes do Cristo, desde o Vedas, lá da terra dos hindus, passando por Confúcio, por Buda, pelo próprio Moisés, toda esta mensagem tem a mesma linha de raciocínio, tem os mesmos valores, tem as mesmas orientações. Então, nós não poderíamos dizer jamais de que isso o Cristo, essa mensagem não poderia ter sido encontrada em todas as partes. Sim, ela foi espalhada para todas as partes do mundo. Essa mensagem, esses valores, conserva os alimentos, impedindo a decomposição da nossa alma. Quando nós estamos imbuídos desses valores, quando nós estamos tentando praticar os ensinos do Cristo, nós estamos impedindo a nossa decomposição moral. Nós estamos conservando os nossos valores, adquirindo novos para que nós possamos evoluir e crescer. Esses valores também regulam o bom funcionamento da nossa alma. O nosso suor é salgado. O suor do esforço, do trabalho, da dedicação, de vencer os nossos próprios desafios, de tentarmos sermos pessoas melhores, incluirmos esses valores nas nossas atitudes, para que nós possamos fazer parte, um dia, quem sabe, do mundo de regeneração que se coloca à nossa frente. Uma outra característica importante desses valores é que ele não tem uma característica, uma aparência característica exterior. Esses ensinos, eles vêm de uma maneira simples, de uma maneira delicada, de uma maneira de contribuir, e não de uma maneira opulenta, de uma maneira que procure, de alguma forma, se sobressair às demais pessoas. Então, se a gente fizer a comparação do slide anterior, das propriedades do sal, e as propriedades do ensino e dos valores do Cristo, elas são exatamente a mesma coisa. Qual foi o objetivo da gente fazer essa comparação? Para que nós possamos entender claramente o valor de nós sermos o sal da terra. O Cristo, quando disse tudo isso, disse: vós tens valores, vós sois importantes na propagação da minha doutrina e do meu estudo. Mas para isso, eu preciso que vocês se utilizem dessa força, assumam a responsabilidade, missão dos discípulos, para que nós possamos levar adiante essa palavra.
O sal preserva, isso é bem importante. E o primeiro ambiente a ser preservado é o ambiente interno. Quando absorvemos o sal do ensino cristão, o nosso ensino se preserva. Muito bem, nós entendemos essas características, o que quer dizer. Agora, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Como nós podemos ser o sal da terra? Como nós podemos estar, digamos assim, nos colocando à disposição e agindo? O verdadeiro cristão deve ser bom no meio dos maus, justo no meio da injustiça, honesto no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltosos, pacífico no meio dos belicosos, virtuoso, numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. E essas características, elas foram retiradas da passagem do homem de bem, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Eu escutei uma vez de um dirigente espírita, da qual eu tenho um carinho muito grande e aprendi muito dele, que ele dizia o seguinte, que talvez o maior desafio que nós tenhamos na nossa jornada é sabermos diferenciarmos e escolhermos entre os valores do Cristo e os valores do mundo. Porque os valores do mundo são frontalmente contrários aos valores do Cristo. O mundo nos pede, seja o melhor, seja o mais rico, seja aquele que tenha mais posse, seja aquele que tenha mais poder, seja o maior na onde você esteja inserido, na profissão, no trabalho, na casa, nas relações. Você tem que ser aquele que se destaque, que tenha o poder e tudo mais. E o Cristo dizia o seguinte: sede humildes, aquele que te peça a capa dê também a túnica, perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E esses valores do Cristo são contrários aos valores do mundo. Como é que nós podemos sermos sal e escolhermos os valores do Cristo? Seguindo esses comportamentos. E a base disso, isso daria um outro estudo numa outra oportunidade, são as características do homem de bem que estão descritos no Evangelho. Agora, como diz na passagem inicial, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se nós formos insípidos, se nós não utilizarmos dessas características, para nada servirmos nesta missão dos discípulos. Se o sal se tornasse insípido, isto é, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, tornar-se-ia imprestável, visto que a gente não poderia aplicar ele a outras funções. Acontece conosco em relação à fé e aos valores que temos quando optamos pela fé cristã. Se nós nos desligarmos desses valores, se nós não colocarmos isso em prática, eles se tornam inválidos. Nós temos o conhecimento, nós sabemos o que precisa ser feito e da maneira como pode ser feito, mas nós não o executamos. Se tornamos insóptos, nos tornamos inúteis. Temos aquele valor, temos aquela bênção, aquela riqueza nas nossas mãos, mas não a compartimos, a desperdiçamos. Toda mudança de hábito, principalmente aqueles que estão mais arraigados dentro de nós, impõem, digamos assim, sacrifícios muitas vezes inomináveis, que às vezes a gente até pode dizer, puxa, não creio que eu tenha condições de fazer essas mudanças. Mas nós não podemos jamais esquecer que todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, não no corpo físico, mas na sua integridade, na sua centelha divina. Se somos filhos do Pai, temos essa centelha dentro de nós e temos a capacidade de fazer.
Sois deuses, dizia o Cristo, e podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. O rompimento com esse eu velho, que está muito bem exemplificado na vida de Paulo, através da transformação ocorrida às portas de Damasco, esse rompimento com o eu velho é um trabalho complicado, complexo, dolorido, em que, não raro, nós vamos experimentar algumas recaídas aqui e ali. O importante é que nós não possamos jamais nos desalentar e desapegar dessa obrigação. Nós temos que lembrar sempre que, para o trabalho inicial do Evangelho, Jesus não requisitou o concurso de 12 anjos. Ele não escolheu 12 anjos para fazer o trabalho, ele escolheu 12 homens. Desses homens, inclusive, um o traiu, o outro o negou e 10 deles o abandonaram na hora do sacrifício supremo. Pessoas normais, mas que sabiam da sua responsabilidade e mesmo com essas quedas seguiram adiante. Sabe por quê? Porque o Cristo vê em nós o potencial e não aquilo que nós somos e estamos agora. Ele via em Paulo, em Saulo de Tarso, o vaso escolhido para levar a sua mensagem a todo o povo gentil. Ele não via em Saulo o perseguidor dos cristãos no início das suas atividades e dos seus trabalhos. Ele via em Saulo o potencial para ser o líder, talvez, de todo o seu trabalho, de toda a sua jornada, para que isso pudesse ser levado a todos os povos fora de Israel. Então, da mesma forma acontece conosco. Nós temos esse potencial, nós temos os valores, nós sabemos o que se espera de nós e nós não podemos desalientar, porque esta é a missão dos discípulos. A nós nos cabe. Na continuidade dessa passagem, vem também a questão da luz do mundo. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibal Schutel, existe uma passagem que ele analisa, a passagem é luz morta e sal insípido. E Caibal Schutel, nessa passagem, nessa análise, diz o seguinte, que os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhe as consolações. Agora, como é que nós podemos resplandecer essa mensagem? Como é que nós podemos trazer a luz para as pessoas? Existe uma frase que é atribuída a Confúcio que diz o seguinte: a palavra esclarece e o exemplo arrasta. Embasados nessas propriedades do sal que nós temos, imutáveis, incorruptíveis, de pequenas quantidades, nossas atitudes e nosso comportamento, nosso exemplo, passam a ser a luz do mundo. As pequenas atitudes e os pequenos gestos que nós temos de solidariedade, de compreensão, de caridade tal qual a entendia Jesus, pergunta 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, através desses pequenos gestos, os nossos exemplos vão iluminar aqueles que estão à nossa volta. Então, qual seja o papel da luz? O papel da luz é aclarar, iluminar e esclarecer, com ações, com gestos, com posturas, com comportamentos. Ou também, como já dizia, tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis: pregue o Evangelho sempre, use palavras se necessários. O sal
jamais está inativo. Aonde ele quer que esteja, ele está trazendo a sua contribuição e está se sobressaindo aonde ele quer que seja colocado. Onde ele quer que esteja, ele vai estar trazendo a sua contribuição. Da mesma forma, deve ser a nossa contribuição perante a sociedade. As nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas ações, principalmente as nossas ações e as nossas atitudes, devem ser aquelas que representem os valores do Pai. Uma regra de ouro básica que nós poderíamos aplicar à nossa vida, e obviamente que existem as dificuldades e os desafios para isso, é o seguinte: que todas as nossas atitudes possam refletir a pureza da lei de Deus. Se tudo aquilo que nós estejamos fazendo possam representar os valores que o Cristo nos trouxe. Como uma boa base disso, nós poderemos nos direcionar aos 10 mandamentos. Mas também basta uma coisa muito simples que todos nós podemos nos refletir. Primeiro, nos perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Segundo, eu estou fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse a mim? Se a resposta é não, não façamos. Se nós tenhamos dúvida no qual seria a atitude do Cristo, não a sigamos. Porque essas atitudes, quando elas são claras e inerentes ao nosso coração e relacionadas aos valores morais, nós podemos executá-las sem medo, porque nós saberemos que nós estamos fazendo a coisa certa, no momento certo, da maneira adequada. O que nos cabe a fazer é seguirmos esses exemplos para que nós possamos sermos reconhecidos como verdadeiros aprendizes do Evangelho. Pela nossa aparência, digamos assim, pelo nosso comportamento, muitas vezes nós podemos até ser confundidos com homens comuns, que é o que nós precisamos. A humildade nas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas não podem representar, digamos assim, um acervo, uma caracterização muito forte a respeito da nossa vaidade ou do nosso orgulho. Ela deve ser feita de uma maneira tal qual Cristo a fez. Lembram-se da passagem da mulher adúltera? Aquele que estiver sem pecado, atirai-lhe a primeira pedra. Ele de cócoras estava, de cócoras ele ficou. Ele não se levantou e apontou para as pessoas fazer isso, fazer aquilo. Não. Silenciosamente continuou escrevendo na areia, continuou fazendo aquilo que estava fazendo, mas deixou talvez uma das maiores mensagens de indulgência que nós poderíamos receber em toda a nossa história. Uma das coisas importantes também que nós tenhamos, que a gente tem muitas vezes, é a vontade de fazer alguma coisa muito grande. Talvez não tenha sido chegado o momento para que nós possamos fazer alguma coisa grande, porque nós ainda não temos o conhecimento, não temos o preparo para isso. Mas nós não podemos esquecer que a junção de 100 velas iluminam mais do que um holofote. O que eu quero dizer com isso? Pequenos gestos, pequenas atitudes, quando colocados juntos, o somatório dos nossos pequenos gestos farão a intensidade da luz. Como ser, então, luz no mundo? Nesses pequenos gestos. Um sorriso, uma gentileza à moça, ao rapaz da padaria que nos está atendendo, uma conversa amigável com alguém de um atendimento ao consumidor, que muitas vezes quando a gente liga para atendimento ao consumidor é para reclamar e descascar um caminhão de melancia ou descarregar um caminhão de melancia em cima de alguém que normalmente não tem culpa, mas a coitada daquela atendente é que está nos escutando. Então, se a gente for caridoso ou carinhoso com aquela pessoa, reconhecer que ela não é a responsável pelo problema que nós estamos trazendo, ela está ali só para escutar, isso é um gesto de carinho, isso é um gesto de solidariedade e de entendimento. Talvez um gesto de dar passagem no trânsito, apesar que dar passagem na linha vermelha ou na linha amarela deve ser um negócio meio complicado, mas tenhamos, digamos assim, o bom ânimo de pelo menos tentarmos sermos caridosos e sermos gentis com as pessoas. Com esses pequenos gestos, ou mais resumidamente, com as características do homem de bem aplicados às nossas atitudes, nós poderemos ser, sem sombra de dúvida, a luz do mundo em todos os nossos aspectos. E agradecendo ao Pai pela oportunidade que nos concedeu de estarmos juntos nesta noite,
de podermos compartilhar e receber também dos ensinos que emanam dele, da sua bondade e da sua misericórdia. Nós elevamos o nosso pensamento ao mais alto para dizer: Senhor da vida, damos-te graças, ó Pai, pelas bênçãos e luzes que acabamos de receber. Que a tua misericórdia, Senhor, possa fortalecer o nosso bom ânimo e a nossa vontade de lutarmos contra as nossas próprias imperfeições, para que possamos ser amanhã pessoas muito melhores do que fomos ontem e possamos chegar ao final desta nossa jornada, talvez com a possibilidade de sermos chamados de aprendizes do Evangelho de Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus. Amigos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Tenham todos uma boa noite. Voltem com paz aos seus lares. Muita paz.